Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que Jesus, nosso mestre, nosso amigo de sempre, abençoe-nos a todos nesta festa espiritual, a fim de que possamos, com Ele e com os seus mensageiros, comungar desse banquete de amor e de luz que aqui nos é ofertado. Não poderíamos iniciar a nossa fala sem antes parabenizar, na pessoa do Rubens, da Divina, a Web Rádio Fraternidade, pelos seus 15 anos de existência e de trabalho árduo na divulgação por todo esse mundo da sublime mensagem do Consolador. Que recebam as nossas vibrações de carinho, de gratidão e os nossos votos de muitos anos mais nesta seara bendita em que as nossas pequeninas migalhas se convertem em pães, em uma multitude de pães para alimentar a multidão. E o tema que nos foi proposto gira em torno do convite fundamental. A base, o ponto de partida do Evangelho no coração do discípulo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo ou renuncie a si mesmo, a depender da tradução, tome a sua cruz e siga-me. E meditando sobre esse convite, chegamos a nos impressionar que no mundo onde campeiam tantas ilusões, tantos convites e apelos aos gozos fáceis, ao mergulho na matéria, à entrega, essa natureza tenha podido prosperar no tempo. Um convite que pede como requisito básico a negativa de si mesmo, a renúncia a si mesmo, em oposição aos convites e apelos do mundo que não fazem senão insuflar esse culto ao eu, ao querer enfermiço, ao apego às ilusões. É impressionante que um convite desse possa ter ressoado e chamado corações a negarem-se a si mesmos. Um convite que não promete aos que o aceitem nenhuma forma de louro ou gratificação no mundo, favoritismo ou privilégio de qualquer natureza. Qual a promessa do convite? A cruz. Como é possível compreendermos o êxito que esse convite vem alcançando nos séculos? Porque para quem tem olhos de ver e não vê o mundo mais pela lente do pessimismo, da desesperança, logo perceberá que, embora os convites da ilusão ainda arrastem multidões, perdem cada vez mais força, porque estão os corações saturados daquilo que não os pode saciar. Ao passo que esse convite, emitido há séculos, há 2 milênios, segue a ressoar no mundo, tão vigoroso quanto naqueles tempos, e diríamos ainda mais, justamente em decorrência dessa saturação que tantos caminhos de queda, de lágrimas, de ilusão, têm deixado nos corações. Onde a compreensão para isso, para entendermos esse aparente paradoxo, é preciso entendermos o que esse convite nos faz ver. Porque o que ele nos faz ver é tão belo que a cruz nem chega a ser vista, nem chega a ser pesada. Que o negar a si mesmo passa a ser, em verdade, bênção, libertação, para aqueles que conseguem ver aonde esse convite há de nos levar.
porque é aí que está a explicação do êxito desse empreendimento iniciado há 2000 anos, sem recursos materiais de quaisquer natureza, mas que segue sendo o empreendimento que mais prospera, de fato, espiritualmente no mundo. Todos os que já foram arregimentados para as guerras, para as lutas, para os gozos, vão cedo ou tarde despertando nas lágrimas, nas dores, nas expiações. E a multidão dos que seguiam por esses caminhos vem reduzindo no tempo, ao passo que a caravana dos que seguem ao Divino Mestre só faz crescer. Antes, ele era um só. Depois, mais 12. Depois, 500. Hoje, quantos serão? Quantos seremos se nos quisermos de fato colocar nessa caravana? É porque a nós, que estávamos apenas acostumados com a água parada e morta dos poços do mundo, acreditando que aquilo nos pudesse saciar, pelo seu convite, pela sua vida, revelou-nos o Senhor um horizonte completamente diferente. Não mais aquela água parada do simples poço, mas um oceano que agora se descortina ao nosso olhar maravilhado. Um caudaloso rio de água viva, em que ansiamos por nos banhar e nos dessedentar. E tudo isso nos atrai e nos chama a seguir por essa via, a desejar essa via, mesmo que a promessa seja de uma cruz. Mesmo que o requisito seja, a priori, a negação de nós mesmos, para a afirmação de um outro modelo de vida. Esse é o convite do Mestre. É assim que ele inicia a estruturação neste mundo do seu reino, descortinando nos horizontes que, uma vez nos conquistando, deles jamais nos esqueceríamos. Temos relutado às vezes no tempo, mas eles sempre nos chamam, sempre nos conclamam reiteradamente. Como já se disse, certa feita por um sábio, se queres construir um navio, não chame as pessoas para juntar a madeira ou os demais materiais para encetarem a construção. Ensine-os antes a amar a imensidão do mar, e então virão por si mesmos a tarefa. E é o que Jesus fez conosco. Não chegou impondo, não chegou arrastando forçadamente os corações à tarefa. Chegou ensinando-nos a amar a imensidão deste oceano de misericórdia em que estamos imersos. Ensinou-nos a desejar, a ansiar pelo infinito e pela eternidade que o portal do Evangelho nos abre a nós, espíritos em jornada. Assim é a história, assim o entendimento por detrás desse convite. Mas para meditarmos mais detidamente sobre ele e a nossa relação com ele, rogava a espiritualidade que nos ajudasse a encontrar um caminho que pudesse ilustrar o passo a passo ou o processo de desenvolvimento da nossa relação com esse convite. Do fracasso, tantas vezes, em termos o aceitado, mas ainda não conseguido implementá-lo em nossa vida, até o dia em que, enfim, alcançaremos o triunfo. E então só um só nome, uma só figura vinha-me ao coração e ao pensamento. A figura de Simão Pedro. Como uma representação viva da relação do discípulo, do coração que foi tocado, conquistado por esses horizontes, mas que ainda terá uma longa luta a empreender em si mesmo, por de fato aceitá-lo, levando-o às últimas consequências. Quanto nós não vamos ver de nós em Simão?
naquele amor profundo por Jesus, no convite que em tese foi aceito, mas na dificuldade ainda de implementá-lo, de levá-lo até os testemunhos mais difíceis, de levá-lo à conversão de fato, à fidelidade suprema. É assim que vamos então caminhar com Ele, à luz do Evangelho, para que nos encontremos também nessa relação com o convite e vejamos em que passo estamos. No da simples aceitação ou já nos passos do empreendimento. Porque Simão foi com o tempo renovando a sua concepção, a sua ideia em torno daquele convite. A princípio, ele, como os demais discípulos, esperavam também uma proposta similar àquelas que conheciam até então no mundo. Triunfos, poderes, conquistas palpáveis, materiais, mensuráveis. E aos poucos, o Mestre, e principalmente a vida, em sua sabedoria íntima, foi lhe ensinando a renovar as suas perspectivas em torno daquele convite. Havia-o aceitado, mas no momento culminante em que o horizonte era o da cruz, como sabemos, Simão fracassa. E vale meditarmos sobre a natureza daquela queda de Simão, que viria a ser depois a base para a construção do novo Simão Pedro. De fato, Pedro, a rocha, que seria sustentáculo do cristianismo nascente. Emmanuel nos faz pensar e meditar sobre uma narrativa, uma descrição que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 58. Em que, falando daqueles derradeiros momentos em que Jesus, estando já preso, é acompanhada por Simão, que fica ali à distância, no pátio do sumo sacerdote, acompanhando o desfecho daquilo, oculto, disfarçado. O evangelista registra com detalhes para nós, e no Evangelho cada detalhe faz a diferença. À luz da visão espiritual que a doutrina projeta sobre os textos, vamos percebendo o valor, a finalidade educativa de cada palavra. É o que Emmanuel nos tem ensinado com a sua obra tão valiosa de estudo do Evangelho. Então, nesse versículo, Mateus 26, 58, diz-nos o evangelista que Simão Pedro o seguiu à distância, até o pátio do sumo sacerdote. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Emmanuel, perspicaz, na apreensão do sentido profundamente educativo de cada palavra, de cada verso do Evangelho, nos convida, no capítulo 89 do livro Caminho, Verdade e Vida, a pensar ali em algumas palavras desse registro que nos ajudarão a compreender não só o motivo do fracasso de Pedro, a princípio, no aceite daquele convite, assim como de nós próprios, ao longo de tantas e tantas existências, em que temos sido, de algum modo, tocados por Jesus, temos sido por Ele atraídos, mas ainda não temos conseguido segui-lo até o fim. Então, Emmanuel, nesse capítulo 89, nos faz analisar, por exemplo, a expressão de longe. Pedro seguiu Jesus de longe. Foi até o pátio do sumo sacerdote. E ali assentou-se entre os criados, para ver o fim. Ao analisar esses elementos, Emmanuel comenta nos seguintes termos: ainda hoje, muitos amigos do Evangelho têm caído em suas aspirações e esperanças ao seguirem a Jesus, por o fazerem à distância, receosos de perderem
no mundo as gratificações imediatistas, o conforto, a comodidade. Então seguimos Jesus, digamos, com uma distância segura, a distância que nos convém, porque se próximos demais, as lutas seriam maiores. Já não conseguimos ficar totalmente distantes dele, porque o seu amor nos atrai, mas guardamos essa distância segura que é da comodidade, é da convenção. Vou até onde me convém. Vou até onde eu possa resolver aqui os meus problemas mais imediatos. Mas em surgindo o horizonte da cruz e do cárcere, então aumentamos a distância. O Senhor vai e nós ficamos, como se deu com Simão Pedro. Então essa simples expressão, esse singelo detalhe no texto, tem muito a nos dizer espiritualmente. Porque essa em geral tem sido a nossa postura. Já aceitamos o convite, de alguma maneira o seguimos, mas à distância. Porque foi exatamente isso que pesou no coração de Pedro, no momento em que foi descoberto pelos que ali estavam no pátio, dizendo: não és tu um dos seguidores dele? Humberto de Campos registra-nos o que se passava no coração e no pensamento do apóstolo. A psicologia de Simão, que pensava consigo: mas se eu afirmá-lo aqui agora, como é que vai ficar o meu trabalho? Como é que vai ficar a minha reputação e a minha família? E os recursos? Será? Então ele prefere guardar a distância, a pagar o preço de viver bem junto de Jesus, ao lado dele. Porque nós temos visto, ao longo da história do mundo, qual o preço que se paga por se viver ao lado dele. Preço esse que nada é diante da alegria, da comunhão que se sente, da vibração que se sente em viver ao seu lado. Mas há um preço que Simão naquele momento não estava disposto a pagar. Então ele manteve-se à distância. E Emmanuel volta o nosso olhar para outra expressão. Ele foi até o pátio do sumo sacerdote. E ele, comentando, diz-nos assim: quando chamados a testemunhos mais importantes, demoram-se nas vizinhanças da arena da luta. Ou seja, não descem à arena, ficam no pátio. Pátio que nos remete à comodidade, a conforto, a entretenimento. Entre os entretenimentos, entre os lazeres, não os saudáveis, mas às vezes os enfermiços do mundo, quantas vezes não temos preferido esses lazeres ao trabalho e ao chamado de Jesus? O pátio, a arena de luta. Então Simão não só o seguiu à distância, mas permaneceu no pátio, ao invés de descer à arena. E mais do que isso, assentou-se entre os criados. E ao comentário, Emmanuel diz: assentamo-nos entre os servos das convenções e das comodidades do mundo. A maioria faz assim. Fiquemos nós assim também nessa posição. Todo mundo tem feito assim. E aí, assentamo-nos no sentido de acomodação. Aquele que está assentado, pelo menos nessa parte do Evangelho, o simbolismo que nos traz é estagnação. Chamados ao movimento, ao dinamismo da vida que realiza, que com coragem avança, resolvemos sentar mais uma vez entre aqueles que são servos e cativos das paixões, dos favores, dos interesses, perdendo a ocasião de avançar com Jesus. E por fim, o último detalhe dessa negativa, ou desse fracasso de Pedro, esse é o título da mensagem, né? Capítulo 89 do Caminho, Verdade e Vida. Diz que ele sentou-se ali entre os criados para ver o fim. E Emmanuel, ao comentar, diz: essas criaturas que acompanham a distância, demoram-se no pátio, assentam-se entre os criados, tomam seus binóculos para então à distância contemplarem qual será o fim do trabalho dos outros. Como está indo a vida dos outros. Na condição de simples espectadores, quando o trabalho é premente no mundo.
Quando a seara pede mãos e corações a não medirem esforços, quantas vezes temos estado, ao longo dos séculos, na condição de espectadores, binóculos em mão, a apontarmos as falhas aqui e acolá, as imperfeições aqui e acolá, desse ou daquele, do movimento ou dessa obra, sem nos movermos à seara que nos espera. Muito mais faríamos se um dedo movêssemos na obra, do que estando ali apenas sentados, de binóculos em mão, vendo o fim, acompanhando a distância, na condição de espectadores. Assim foi a postura de Pedro até aquele momento. Isso explica como não soube levar o convite às consequências finais. Isso está por trás de muitas de nossas quedas até aqui, em nossa história com o Evangelho de Jesus. Porque Pedro havia se proposto a seguir após o Mestre, mas à distância. Pedro, de fato, negou, mas não a si mesmo, ao Cristo. Pedro tomou algo, mas não a cruz, a espada. E Pedro, que havia prometido segui-lo até a morte, só o pôde fazer até o cantar do galo. Assim temos sido nós. No momento de seguir bem junto dele, porque esse é o sentido de após mim, guarde proximidade, esteja aqui bem próximo, nós vamos guardando a distância. Na hora de negar, não negamos a nós mesmos, negamos ainda o convite, negamos a proposta de Jesus para dar o nosso sim às ilusões. Na hora de tomar a cruz, quantas vezes ainda temos tomado a espada, não entendendo que a cruz não passa senão da espada invertida, enfim fincada no solo da vida, como a dizer que cessados estão os combates lá fora com o outro, agora os combates se voltam para dentro, para a terra de mim mesmo. É a espada, enfim, ensarilhada no coração do discípulo, para que seja apenas agora o bom combate dentro de si. Mas muitas vezes ainda brandimos a espada, ao invés de tomarmos a cruz. E com promessas 1000, como Pedro fez, Senhor, até a morte irei contigo, em surgindo o horizonte nebuloso, temos muitas vezes, não só 3, ouvido o galo cantar, com arrependimento em nossa consciência, porque o que é a representação desse galo que canta, senão o alerta de nossa consciência, por mais um tropeço. Mas, meus amigos, animemo-nos, porque a misericórdia de Deus é infinita em nossos caminhos. E a história de Pedro não termina aqui, não termina no fracasso, como a história de nenhum de nós há de terminar no fracasso. Porque para cada negação nossa, cada tropeço em nossos caminhos, tem um Senhor, uma reafirmação do seu amor por nós. É o que está ali representado. 3 negações, e 3 vezes Jesus a perguntar a Pedro, tu me amas? Pois tenha certeza que eu te amo também. Assim, em nossa trajetória, a misericórdia não desiste, tampouco se cansa, ela persiste e abre-nos novas possibilidades de nos retificarmos, de recomeçarmos, depois das lágrimas amargosas que Pedro verteu, naquele momento em que o seu olhar pôde cruzar com o do Mestre, naquele pátio, na casa do sumo sacerdote, aquelas lágrimas amargas foram também as lágrimas que haveriam de curar o seu coração, de fecundá-lo, tornando-o mais apto, agora sim, às sementes de vida eterna, que Jesus ali havia lançado. Como nos vemos ali em Pedro, meus amigos. Ao longo de tantas e tantas existências, já bafejados pela luz, pelo sol do Evangelho de Jesus, ainda temos chorado,
amargamente as nossas defecções. No entanto, naquele olhar que ele pôde ver entre as grades da cela, não havia ali qualquer condenação. Não havia senão a mesma amorosidade, a mesma ternura e a mesma esperança de sempre, que dizia implicitamente: de ti, Pedro, farei um pescador de homens. De ti, Pedro, pedra que ainda fere, pedra que ainda nega, de ti farei uma rocha tão sólida, que a minha mensagem sobre ela estará edificada para sempre. Prossegue, reergue-te, que eu estarei aqui. Esse é o olhar que poderemos ver por entre as grades da nossa prisão. Jesus agora lá fora nos chamar: venha, a porta está aberta, ou a chave em sua mão, que eu te espero aqui. Isso é a misericórdia. Quanto menos merecemos, mais ela nos dá. Quanto mais fundo descemos, mais ela vai nos buscar. Porque é o que Paulo tão maravilhosamente pôde sintetizar em uma de suas cartas: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós vamos vendo Simão numa nova etapa da sua jornada. E pelo Evangelho nós vamos vendo circunstâncias, passagens, acontecimentos que vão expressando a própria sabedoria da vida, sob a condução também do Mestre, ajudando-o a mudar cada um dos aspectos desse convite. Antes ele havia proposto a seguir após ao Mestre, junto dele, mas havia permanecido à distância. Havia se disposto a negar, mas negou o Mestre. A tomar a cruz, mas tomou a espada. A seguir até a morte, mas foi até onde deu, no caso, até o pátio, até o canto do galo. No entanto, a vida foi ajudando-o, assim como vai fazendo conosco, a repensar em cada um dos aspectos desse convite. E essa é a beleza de vermos o Evangelho como esse recurso que não só os transformou, a Pedro, a Paulo, a Madalena, como está presente e vivamente operando em nossa vida. Comecemos pelo primeiro detalhe: ir após Jesus. A construção dessa proximidade, desse anseio de estarmos com Ele, junto dEle. Vamos percebendo que mesmo as nossas quedas acabam por atuar num sentido de nos fazerem aproximar cada vez mais o coração, o nosso coração do dele. Ansiarmos cada vez mais por Ele. Eu me recordo de algumas cenas do Evangelho que são muito marcantes, porque a gente consegue perceber esse Pedro arrependido da negativa, do fracasso, mas que agora, como nunca antes, ansiava por Jesus, por estar junto dele, após ele. Nós temos uma passagem, quando do anúncio por Madalena, de que o corpo não estava mais no sepulcro, né? Então aquela esperança talvez de que o Senhor estava vivo, registra-nos João no seu Evangelho, que Pedro sai correndo, em desabalada correria, para chegar ao sepulcro, porque o seu coração ansiava, talvez o Mestre ainda estivesse vivo, o que poderia ter ocorrido. No fundo, aquela é a expressão do coração que, tendo se afastado, agora queria estar mais próximo do que nunca de Jesus. Diz João que, por ser mais novo, chegou até à frente de Pedro, mas que ambos lá chegaram pressurosos nesse anseio de encontrá-lo mais uma vez. Mais adiante, veremos aquela passagem no capítulo 21 do Evangelho de João, em que estão os discípulos pescando em sua barca, no Tiberíades, quando o homem então lhes acena da margem, e depois de um tempo percebem se tratar do Senhor. João diz: é o Senhor. Pedro sequer pensa, lança-se às águas, não espera nem a barca chegar,
tal a sua ânsia de poder de novo se aproximar de Jesus. Esse é o movimento que se opera em nós, meus amigos. Cada queda que temos, cada vez que dele nos distanciamos, só faz aumentar em nós a saudade que dele temos. O anseio de estarmos novamente junto ao seu coração. Porque quem já iniciou a experiência com o Evangelho, quem já saboreou do pão do céu, nunca, em lugar algum, sentirá emoções idênticas, como aquelas que sente junto a Jesus. Emmanuel nos fala sobre isso numa mensagem muito bonita no livro Pão Nosso, capítulo 151, ninguém se retira. Tendo convivido com Jesus, ninguém mais conseguirá sentir algo igual à distância dele. E por isso, cada vez que nos distanciamos, conseguimos criar, na verdade, um impulso ainda maior para estarmos em direção ou no sentido dele. É esse o movimento que foi se dando em Pedro. Aquela saudade que foi crescendo. A distância que agora virava um vácuo a chamá-lo para cada vez mais próximo, para construir essa intimidade, essa proximidade, porque antes Jesus estava fisicamente próximo dele, e ainda assim ele falhou, mas enfim ele havia entendido que a proximidade a ser construída é espiritual, e nisso ele perseverou. Vamos percebendo também a mudança de compreensão dele em torno do negar a si mesmo, porque vamos entendendo que o processo em que todos estamos inseridos na experiência com o Evangelho é o de transformar o nosso não em sim com Jesus e o nosso sim para as ilusões do mundo em não com Jesus. Porque no atual estágio em que estamos, meus amigos, quantas vezes o nosso sim não seria em verdade um não a Jesus? Chega o convite da ilusão, eu digo sim. No fundo estou dizendo não a Jesus. Por outro lado, quantas vezes em nosso atual estágio o nosso não deveria ser um sim com Jesus? Então a gente precisa meditar na natureza das nossas respostas. Porque nós trabalhamos para um tempo em que o nosso sim será também o sim de Jesus. E o nosso não será também o não de Jesus. Só então teremos entendido a fala do Mestre. Seja o seu sim, sim e o seu não, não. Mas por ora, em nossa atual condição, para seguirmos com Jesus, muitas vezes teremos que transmutar o sim que gostaríamos de dar em um não que precisamos dar. Vem o convite da ilusão. Meu anseio é dizer sim, mas por Jesus eu digo não. Mas somos também chamados a transformar o que seria o nosso não em um sim com Jesus. Chega o chamado ao trabalho, o chamado ao testemunho. Meu anseio seria dizer não, mas por Jesus eu digo sim. Foi o que os apóstolos foram aprendendo. Pedro um dia quis dizer não ao convite de Cornélio, centurião. Mas Jesus, por meio da espiritualidade, lhe disse, sim, Pedro. A resposta agora é um sim. O apóstolo Paulo um dia quis dizer um não ao chamado de auxílio de Tiago. Mas ele buscou a oração, buscou o evangelho e ouviu então de Jesus, um sim, Paulo. Um sim é o que eu preciso. É o que vivemos agora. Quantas vezes desejaríamos dar um sim naquilo em que o Senhor nos pede um não? Não repita isso. Não recapitule. Não se entregue à revolta. Não se entregue à vingança. Por outro lado, quantas vezes o primeiro movimento seria de um não quando o Senhor nos pede um sim? E é assim que vamos amadurecendo, que vamos nos desenvolvendo, transformando o nosso não em sim, o nosso sim em não, para que um dia seja o nosso sim, sim, e o nosso não, não. Para que um dia todos os nossos sims sejam para aquilo
que está de acordo com a lei, e todos os nossos nãos para aquilo que a fere, para aquilo que a viola. Porque um dia não será mais a negação de si mesmo, mas a plena afirmação de Jesus em nós. Essa é a meta. Também Pedro foi renovando a sua concepção em torno da cruz. Se antes dela queria distância, se antes a temia, se antes receou tomá-la aos ombros, foi percebendo que, em verdade, tomar a cruz é partilhar com Jesus um pouco do peso do mundo, da carga que está há séculos em seus ombros para a construção do mundo que ansiamos. E ele foi compreendendo que o segredo para entender a cruz, e mesmo tomando aos ombros, perceber que com Jesus o fardo é leve e o jugo é suave, que o segredo disso tudo está no amor, em amar. Porque em amando alguém, não mediremos esforços ou sacrifícios para aliviar o fardo desse alguém. Um ente querido enfermo, um filho, um conhecido. Não mediremos esforços ou sacrifícios para amparar esse alguém, tomando parte do seu fardo sobre nós. No amor, a cruz desaparece, ou pelo menos o seu peso. Esse é o segredo. Quem toma a sua cruz, ergue-se como mais um cirireu no mundo, tendo a alegria de aliviar, ainda que um átimo, do peso sobre os ombros de Jesus, como fez aquele sirineu do Evangelho. Cada coração, portanto, que se levanta, tomando consigo a sua cruz, se torna mais um sirineu no mundo, tendo a alegria de aliviar um pouco que seja o fardo de outras vidas, mesmo nos ombros de Jesus. Entendendo que no amor não há peso. No amor, a cruz se dilui, converte-se numa simples ponte, ou numa seta a apontar-nos os horizontes sublimes que a todos nos esperam. Então Pedro foi renovando a sua relação com a cruz e se predispondo agora a tomar esse fardo como quem sente a alegria de partilhar com Jesus desse empreendimento, de senti-lo mais próximo do que nunca. É certo que a cruz de Jesus era de pura doação, renúncia e sacrifício. A nossa, dirá Emmanuel, no livro Rumo Certo, capítulo 59, será ainda sobretudo nós em nós mesmos. Necessidade, reajuste, renovação. Mas em tomando aos ombros, nos sentiremos como aquele sirineu, gratificados pela possibilidade de aliviar, que seja por um instante, um pouco desse imenso peso sobre os ombros de Jesus. Podendo partilhar do seu ideal, do seu amor imenso por nós e pela humanidade. Pedro, então, foi tomando a cruz de ser aquela voz de equilíbrio, de ponderação, suportando o peso, às vezes, de disputas, de incompreensões, como a cruz que tomou naquele dia em Antioquia, quando esteve entre Tiago e Paulo, chamado a deliberar, tendo seus equívocos levantados por Paulo, lembrou-se ele da cruz de Jesus, a viu como nunca como uma mensageira de equilíbrio, de resiliência. O convite à verticalidade e à horizontalidade. E então renuncia. Lamento pelo meu equívoco, peço a todos que meditemos em nossas fragilidades, mas peço a Paulo que siga no comentário do Evangelho nesta noite. Diz-nos Emmanuel, ali salvando com esse gesto, de tomar a cruz que era sua, não de outro, sua, sobre os ombros. Entendamos isso, ela é nossa, ela é personalizada às nossas necessidades, a nossa não serviria a outrem, a de outrem não serviria a nós. Nada é tão mais bem preparado, visando a nossa evolução, do que as experiências que precisamos viver. E isso tudo fruto
do amor e da misericórdia de Jesus. Essa a mudança de perspectiva em relação à cruz que Pedro foi tendo. Compreendendo aquilo que Paulo um dia chegou a dizer: a palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para nós que temos sido salvos por esse convite à renúncia, que temos descoberto aí mesmo a nossa liberdade, a maior das felicidades, para nós a palavra da cruz é a libertação. E por fim o siga-me. Outrora Pedro não pôde ir até o fim, prometeu ir até a morte, mas se deteve. Mas recordo-me aqui de uma passagem atribuída à tradição cristã, denominada Quo Vadis, em latim, que significa aonde vais. Conta-se que Pedro, já nos momentos finais da sua tarefa no mundo, encontrava-se na cidade de Roma, e ali era premido pelos amigos a fugir, a afastar-se de Roma, já que era uma liderança tão importante no cristianismo nascente, e as perseguições se tornavam assim tão mais ásperas, tão mais duras. E ele relutava, até o momento em que, premido pelos amigos, pelos seus argumentos, resolve então partir. Noite adentro então, ele e mais 2 amigos tomam a Via Ápia no sentido oposto, afastando-se da cidade de Roma. Tendo caminhado alguns quilômetros, percebem então que vem um homem no sentido inverso. À medida que ele se aproxima, vão notando se tratar de Jesus. Quando ele vem passando, portanto, pelos 3, Pedro faz a conhecida pergunta: Quo vadis? Aonde vais, Senhor? Jesus então apenas lhe diz: Pedro, sigo para Roma, a fim de ser crucificado novamente com os meus seguidores. Pedro então volta-se para os seus companheiros e diz: mudemos o nosso sentido, meus amigos. Nós vamos, enfim, para Roma. Como quem dissesse: um dia eu prometi ir até a morte e não pude cumprir. Mas é chegado o momento de renovar a minha relação com esse aspecto do convite e do chamado. Iremos até o fim. Iremos até a cruz. Assim conosco. Muitas têm sido as nossas promessas que não temos conseguido empreender. Mas o Senhor segue passando por nós e nos chamando ainda uma vez mais a seguir com Ele até o fim. O que nos leva a pensar na oportunidade que ora temos, munidos não só do Evangelho, mas também do Consolador. Porque o que com Pedro se deu, com todos nós um dia se dará. Porque então o convite estará transformado. Não será mais seguir após Ele, mas junto dEle. Não será mais um dia negar a si mesmo, mas antes afirmar em tudo e em nós o Cristo a todo tempo. Não será mais um dia tomar a cruz, mas sim as alegrias da ressurreição. E não será mais um dia apenas o siga-me, mas enfim, o viva-me para todo o sempre. Essa trajetória em que estamos, é isso que a sabedoria da vida tem nos ensinado pouco a pouco a compreender. E na culminância da jornada do grande apóstolo, recordamos-nos de uma história que nos está narrada por Irmão X, no livro Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 61, uma história chamada O Natal do Apóstolo. Porque depois daquele acontecimento que aqui mencionamos, do Quo Vadis, quando Pedro, ao invés de fugir, mais uma vez, enfim, tomava agora o sentido esperado, indo com o Senhor até o fim, ele foi naturalmente encarcerado, foi preso, e então chegou o dia do seu derradeiro testemunho, o dia do seu martírio. E Irmão X assim nos descreve que quando aquele coração foi tirado do cárcere, trazia o coração angustiado, embora os passos firmes na caminhada. Encanecidos os cabelos nas lutas de tantos anos de serviço. Era ladeado por companheiros que, tristes, buscavam esconder o desespero ante a serenidade de Simão Pedro. A caravana ia se deslocando para o local do martírio, e vez por outra mulheres ou criancinhas
Buscavam entrar ali a fim de que pudessem beijar as mãos daquele que tanto havia feito. Mesmo os transeuntes, os pedestres, muitos deles contrários ao cristianismo, olhavam para aquele ancião com respeito, como quem visse um soberano humilhado, pobremente vestido, mas a caminho de um inesperado triunfo. E mesmo os guardas que ali estavam, o tratavam com veneração e carinho. Diante dos tantos e tantos companheiros que ele havia transformado, em curando um familiar ou em lhes falando da mensagem de Jesus. E assim seguia aquele cortejo, mas não só estavam ali os guardas respeitosos, admirados daquela força moral, também ele estava um tal de Sertório Aniceto, que dentre todos era o mais rude e o mais áspero com o apóstolo, com o ancião. Lixe mundo, avança, chegou a tua hora. Enfim o mundo se verá livre de alguém como ti. E assim ia, sob a pulpos, levando ao seu derradeiro destino na terra. Simão ia caminhando, o dia quente, ele contemplava os arredores, via à distância o campo de Marte, via o rio Tibre com as suas águas tranquilas, as termas, os jardins, o casario romano, tudo isso ele contemplava, mas a sua memória ali não estava. Ela buscava outros recantos, outros lugares, outros tempos, e o levava de volta à Galileia daqueles dias inolvidáveis. Buscava a sua memória a figura inesquecível de Jesus. Recordava-se ele então do mar da Galileia, às margens do qual o Senhor havia recebido aquelas multidões de pessoas simples, com as quais ele partilhava o pão e a verdade, o consolo e a esperança. Pôde sentir novamente em seus registros psíquicos, Simão Pedro, o cheiro das rosas de Betsaida, das romãzeiras de Dalmanuta, dos pomares de Magdala, dos vinhedos de Cafarnaum. Pôde ele, mais uma vez, sentir-se como que tocado, embora o dia causticante que fizesse, sentiu-se como que tocado por aquelas mesmas brisas suaves que sentia outrora quando pescava no mar de Genezaré, sobre a sua barca singela. Mas, acima de tudo, lembrava-se ele das pregações e das lições inesquecíveis de Jesus. Das crianças, dos enfermos, das mães aflitas e dos velhinhos que o buscavam dia a dia, aos quais o Senhor havia pedido pudesse ele apacentar. Acima de tudo, no entanto, à medida em que a caravana avançava, ele sentia no imo do coração uma saudade imensa do Mestre. E um anseio de reaproximar-se dele agora para todo sempre. De tal modo estava envolto por essas lembranças, hipnotizado por essa ideia do reencontro com Jesus, que mal pôde perceber as marteladas que lhe cravavam as mãos e os pés, portanto, na cruz, erguida de cabeça para baixo, erguida ao inverso. De tal modo estava absorto naquela saudade, naquelas memórias, que sequer percebia o tempo passando, sem que chegasse a perecer. O dia já ia quase se pondo, e então aquele mesmo Aniceto Sertório, diante da demora e da desencarnação, toma em suas mãos um calhau, uma pedra e lança à cabeça de Simão Pedro, dizendo: morre enfim, velho. Simão sente o sangue a jorrar, mas ainda assim estava imerso naquelas lembranças e naquela saudade. Sente um leve torpor e, quando dá por si, não estava mais ali, cercado por aqueles que oravam, os companheiros de outrora, ou pelos guardas, ou mesmo por Aniceto. Vê-se de repente fora do corpo, liberto, eufórico,
aos pés dos seus despojos. Volta-se então e percebe que das estrelas chegava alguém. Materializando à sua frente, a 2 passos, estava Jesus. Que então, com um sorriso, lhe dizia: enfim, Pedro, enfim, pôde levar até o fim o convite e o chamado. O acolhe então e o leva, como quem leva uma criança, às paragens celestiais, apresentando esta vida nova. A grandeza de espetáculos soberbos, de paisagens sublimes. Ali passam algum tempo, até que então o Senhor anuncia uma nova separação. E Pedro, não querendo de modo nenhum se separar mais uma vez, como havia feito outrora, pergunta ao Senhor: onde vais? Jesus então aponta para um recanto obscuro, sendo este recanto a terra, e diz: Simão, enquanto houver ali um gemido, eu não poderei descansar. Simão então responde: então eu também não, Senhor, irei contigo. Descem à terra, descem ao mundo, buscam a cidade de Roma. Rememorava-se naquele dia a noite do nascimento de Jesus. Os anjos cantavam, os coros glorificavam nos céus, e Simão algo queria fazer pelo Mestre. Quando alcançaram o cemitério, certamente em busca dos cristãos que desencarnavam no circo, quando o Senhor se aproxima, toca-lhe o ombro e lhe diz: Pedro, alguém te chama. E ele então vê que Aniceto Sertório, o Sertório Aniceto, o algoz de outrora, trazia agora o filho pequenino aos ombros, ou às mãos, fervendo em febre, prestes a desencarnar, e clamava por aquele mesmo do qual havia sido algoz. Pedro não hesita mais como hesitaria outrora. Vai até o fim. Ampara, e a criancinha então desperta sob aquele influxo de amor, buscando aconchego nos braços do Pai. Aniceto ali havia percebido a bênção recebida. E para ele, uma nova vida começava, quando para Simão o serviço apenas continuava. Mas agora não mais à distância, mas sim, bem junto, unido a Jesus. Esta trajetória dele, esta trajetória de todos nós, meus amigos. Porque o convite aí permanece. Cabe-nos meditar sobre a nossa relação e o passo em que estamos em relação a Ele. Felizes aqueles que o puderem aceitar integralmente, levando-o até o fim. Felizes aqueles que puderem afirmar, como Pedro: Senhor, afinal de contas, a quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Que Jesus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.